Olá pessoal, tudo bom? Professor Décio Salles, IFCE Campus de Crateús. Mais uma empreitada da gente aqui no nosso estudo de derivadas e hoje a gente vai falar de algo muito importante para quem estuda cálculo diferencial integral, principalmente no campo das derivadas, que é a famosa regra da cadeia. Cá estamos aqui. Digamos que eu tenha uma função composta, seja y, uma função g de variável u, só que u, por sua vez, é uma função de x. Então, se eu pego uma função y, ela é função de x, mas ela é função de u, porque u é função de x. Então você tem aí uma composta de funções. E aí você quer descobrir a derivada de y com respeito a x. Bom, para fazer isso a gente usa a regra da cadeia. Né? A gente não vai demonstrar agora, vai fazer só uma aplicação, mas depois a gente pode pegar e fazer um vídeo só de demonstrações da regra da cadeia, regra da função inversa, dentre outras regras que sejam relevantes. Okay? E até outros teoremas correlatos à derivada, né? Como o teorema do valor médio, entre outras coisas do tipo. A gente depois pode preparar algo só com respeito aos teoremas. Então, a derivada de y com respeito a x será a derivada de g com respeito a u vezes a derivada de f com respeito a x. Okay? Como é que a gente procedimenta isso na prática? Uma das coisas que eu gosto de sempre lembrar, desde a época que eu era aluno, é assim, primeiro eu derivo a função imaginando que não tem nada dentro dela. Depois eu derivo o que tem dentro dela. Então, como é que isso se aplicaria na prática? Então, digamos que eu queira calcular a derivada dessa função. f de x, a raiz cúbica, no interior dela, no radicando, 3x4 menos 4x, tudo isso elevado ao quadrado. Observe, gente, que eu tenho aí na prática duas funções. Eu tenho uma função que representa essa radiciação. Né? Se você for observar, é como se essa expressão dentro do parênteses estivesse elevada à fração 2/3. E dentro disso eu ainda tem outra função, que é a 3x4 menos 4x. Então, na prática, o que eu... é isso. Então, eu tenho uma função mais exterior, que seria a função elevada ao expoente 2/3, e uma função mais interior, que seria essa dentro do parênteses. Então, primeiro eu vou derivar ela com respeito ao expoente, 2/3, e do resultado vou multiplicar pela derivada do interior. Que é exatamente isso que eu fiz. Observe, pela regra da derivada do expoente, o expoente passa para frente, 2/3 passou para frente, aí repito a base subtraindo 1 ao expoente. Então, se eu pego esses 2/3 e subtraio 1 a ele, dá menos 1/3. E essa outra expressão que tem ao final, na nossa direita, é justamente a derivada do que está dentro do parênteses. Então, esse 4, que é expoente, passa para frente. Quando ele encontra o 3, dá 12. E como o expoente era 4, rebaixa 1, dá 3. E aí a derivada de 4x é apenas 4. Ok? Ajeitando um pouquinho, o 2 fica em cima, o 3 fica embaixo. Esse parêntese que está elevado a menos 1/3, como é negativo, desce. E 1/3 fica a raiz cúbica da sentença que o contém. E aí a gente chega a essa expressão aí. Outra forma da gente derivar, né? Vamos derivar essa funçãozinha aí. Okay? Essa função aqui ela não tem lá muita cara de regra da cadeia não, né? Mas é uma funçãozinha interessante da gente brincar com ela. Então vamos lá. Bom, observe que naquela primeira parte a gente tem um quociente. Então, como quociente, como é que a gente deriva? Derivada do primeiro vezes o segundo menos repete o primeiro derivada do segundo sobre o quadrado do segundo, que é o termo de baixo. E aquela raiz cúbica de x, a gente coloca x elevado a 1/3, derivando. Fazendo as respectivas contas, a derivada de menos 4 é 0, esse 3 passa para frente, pega o 2, fica 6, o x3 fica x2, a derivada de x ao quadrado é 2x, repito outro termo, sobre, e x ao quadrado dá x à quarta. A derivada de x elevado a 1/3, 1/3 vai para frente e subtrai 1 do expoente. Fazendo os devidos algebrismos, né? x4, x2 vezes x2 dá x4, aplicando a distributiva com relação a esse 2x que está fora do parênteses. Né? E aí, um pouco de álgebra nos faz chegar a esse resultado.
ok? A gente ganha pouco observando a álgebra, mas só continha. Você poderia até andar um pouco mais, fazer um MMC algébrico e chegar a uma única expressão, mas da forma que está até mais bonitinho, né? Melhor do que um denominador irracional muito denso, ok? Mas aqui basicamente a gente não precisou inclusive nem regra da cadeia, né? Apenas as propriedades operatórias básicas de derivada. E agora a gente vem aqui para a derivada da função exponencial, que não deixa de ser uma aplicação da regra da cadeia também. Então, digamos que você tem um a, né? A maior do que zero diferente de 1, para fazer sentido a função exponencial, e aí está elevado a u, onde u também é uma função de x. Portanto, a derivada dessa função é au vezes ln de a vezes u'. Observe que essa expressão aqui, basta que você jogue lá no quociente de Newton, faça umas adaptações lá, você consegue chegar a essa expressão. Ok? Então, observe que a elevado a u continua, logaritmo natural de a, que é a base, está dentro das condições, já que a é maior do que zero, diferente de u. E aí você tem o u', que seria a derivada da função que está composta no expoente. Num caso em particular, se você a base é o próprio número de Euler, né? Número neperiano, quando você aplica aquela regra, então fica e elevado a u, ln de e, u'. Só que o ln de e é u, né? O logaritmo natural na base é. Portanto, você chega nessa expressão aí, ok? Então vamos calcular a derivada dessa função aí. 8 elevado a 3x² mais 5. A função é essa. Aplicando aquela regra, eu repito a própria expressão, vezes o logaritmo da base, a base é 8, vezes a derivada que está no expoente. Então vai ficar a própria expressão, 8 elevado a x² mais 5, vezes o logaritmo da base exposta, que é 8, vezes a derivada do expoente. Fazendo as continhas, repita a primeira parte, o logaritmo de 8 é irracional, não vou mexer. E a derivada de 3x² mais 5 dá 6x. Aquele 2 passa para frente, pega o 3 dá 6, diminui um expoente, né? De 2 vai para 1, e 5 é constante com respeito a x, portanto a sua derivada é 0. E aí a gente chega nessa expressão, ok? Agora digamos que eu tenha uma exponencial que seja uma função elevada a outra função. Digamos, x elevado a x, seno elevado a cosseno, ou seja, tem um negócio mais denso, né? Mais complexo. Como é que a gente procedimenta nesse caso? Então, tem a primeira derivada, que seria a derivada de g', que seria a derivada observada ela como exponencial, e a gente sabe que observada como expoente, o expoente vem para frente, que seria o v, subtrai 1 no v, por isso fica v menos 1, vezes a derivada da base. Por outro lado, observado isso como uma função exponencial, ou seja, variável sendo v e não constante, é aquela regra que a gente viu anteriormente, né? Repete a função, logaritmo da base vezes a derivada do expoente. Agrupando isso de modo que a gente tem uma expressão única que une os dois casos, sempre que eu tenho uma função elevada a outra função, essa é a expressão que eu vou utilizar. Ok? Não decore, é melhor você aprender a demonstração e ir exercitando até que com o tempo você aprenda a fazer bom uso dela. Mas por muitas vezes é melhor a demonstração mesmo. Repete o algoritmo da demonstração e ao final você chega ao seu resultado sem precisar decorar essa fórmula, ok? Até porque ela é ligeiramente indigesta. Bom, então vamos aplicar nessa sentença aí, né? A função y, que é x² mais 1, tudo isso é elevado a 2x menos 1. Bom, isso daí é uma função elevada a uma função, né? A base é x² mais 1, que é uma função de x. O expoente é 2x menos 1, que é uma função de x. Então, a função é elevada a função. Então, aplicando essa propriedade, observe que u é x² mais 1, v é 2x menos 1. Observe que a derivada de u é 2x, que é a derivada de x², já que 1 tem derivada 0. E a derivada de v, que seria o v', derivada de 2x é 2. Aí basta que a gente saia substituindo nas expressões, né? Observe que nessa primeira linha, nessas duas primeiras linhas, tem a substituição direta, né? Dada a expressão, e ao
embaixo já tem ela um pouco melhor calculada. Ok? Por isso que eu digo, é indigesto quando você usa, porque você não sabe exatamente de onde é que você está tirando cada termo. É melhor você repetir o algoritmo e chegar ao resultado. Bom, derivada da função logaritmo, que a gente pode pegar ali o logaritmo, escrever como exponencial, resolver na exponencial e levar de volta para o logaritmo. Também é uma saída. Se não, se você quiser mais uma regrazinha, logaritmo de 1 na base A, onde U é uma função de x, portanto a derivada dá isso daí. Observe que é muito parecido com o que você já tinha, o próprio U, a própria expressão repetindo, como outrora repetia na exponencial. Você tem o U' aparecendo de novo, e o ln de A, em lugar de estar em cima, está embaixo. O que faz muito sentido, dado que exponencial e logaritmo são funções inversas, quando bem definidas. Um caso particular, quando a base do logaritmo não for A, for E. E aí não há muito o que fazer, porque o logaritmo natural de E é 1. Que aí fica mais limpo, né? U' sobre U. Então vamos calcular essa derivadinha aí, né? Logaritmo de 5x³ mais 4x² mais 9. Então, vamos aqui aplicar essa sentença. Bom, 1 sobre o que está dentro do logaritmo, então 1 sobre essa expressão que estava dentro do logaritmo, vezes a derivada dela mesma. Então, observe aqui que o que eu vou ter, derivada de 3x², esse 3 passa para frente, pega o 5 dá 15, o que era ao cubo fica ao quadrado, o mesmo ocorre com 4x2 quando eu derivo, esse 2 de cima pega o 4 dá 8, rebaixa 1, então x² vira x, e a derivada de 9 é 0. Fazendo esse produto, você chega a essa expressão aí, ok? Essa daqui também é bem bacana, tem um pouco de trigonometria, já que a gente gosta muito de trigonometria aqui. Então vamos derivar o logaritmo natural da secante de x. Então a gente tem que lembrar que basicamente é 1 sobre o que está dentro do logaritmo vezes a derivada de quem está dentro. Então nesse caso vai ficar 1 sobre a secante vezes a derivada da própria secante. Que é o que a gente tem aqui, né? Derivando essa função, 1 sobre a secante vezes a derivada da secante. E a gente viu na aula de trigonometria sobre derivadas que a derivada da secante é a secante vezes tangente. Então, fica 1 sobre secante vezes tangente. Como aqui a gente está nas condições de não ter indeterminação, eu posso cancelar secante com secante, e aí uma vez tangente fica tangente. Então, a derivada do logaritmo natural da secante de x é a própria tangente de x. Dúvidas, moçada? Denso, né? Muita coisa para estudar. Então, fica a dica, fica a sugestão, peguem o livro, deem uma olhada nos exercícios resolvidos, tentem reproduzir as demonstrações, evitem o máximo possível ficar decorando fórmulas e algoritmos que podem ser substituídos por uma técnica mais requintada, né? De repente você treinar bastante o uso dessas regras repetindo a técnica da derivação, é muito melhor do que ficar decorando fórmula, ok? Pelo menos na minha cabeça funciona assim e vem dando certo até hoje. Então fica o meu abraço, curtam o nosso canal, divulguem para os colegas que estão nos estudos de cálculo também e a gente se vê na próxima.